Olá a todos. Então, continuando nossa aula sobre clínica médica, nós vimos sobre alguns procedimentos que nós devemos realizar no paciente. Então, agora a gente entra na questão da visão que o profissional tem que ter com o paciente e ao realizar o procedimento com o paciente. Primeiro de tudo, ele tem que ser um profissional que tenha uma visão holística, ou seja, ele para de enxergar o paciente só com o problema em si que aquele paciente tem, e ele começa a enxergar aquele paciente com uma visão mais ampla, respeitando as características do paciente, respeitando as vontades do paciente, a história do paciente. Então, ele começa a enxergar aquele paciente como alguém que sente, como alguém que ouve, como alguém que tem desejos. Então, a visão holística é basicamente isso. Ela vai significar a totalidade, ver tudo como um todo. Tudo que vivemos, pensamos, sentimos, experimentamos, passa pelos sentidos do corpo, que são a audição, visão, paladar, olfato e tato. Então, para a equipe de enfermagem, é imprescindível respeitar a dignidade do ser humano, aceitando, tratando em suas necessidades básicas e específicas, dando-lhe todas as garantias, já que se encontra debilitado sob os cuidados da enfermagem. Então, é extremamente importante compreender a sua dependência e fragilidade, proporcionando conforto e segurança, tá? Quando o profissional de saúde envolve o paciente em seus cuidados e realiza os procedimentos necessários, consultando o paciente sobre seus costumes e preferências, ele vai consolidar o valor e o respeito ao ser humano, tá? Esse vínculo paciente e profissional de saúde. Então, se nós entendemos a nossa profissão nessa dimensão toda, a gente pode considerar parte daqueles que acreditam e agem para que aconteça uma mudança de comportamento que vai refletir não somente no nosso relacionamento social, mas também na realização pessoal do profissional e mais além do que isso, nós seremos os grandes responsáveis por impulsionar a enfermagem para esse novo desenvolvimento e essa evolução, tá? Porque agora a enfermagem tem que parar de ser vista apenas como alguém que trata a doença, mas sim ela tem que ser vista como alguém que trata aquele paciente, que vai recuperar, que vai reabilitar aquele paciente em todos os níveis que ele vai necessitar. Então, olhar, aceitar e tratar o paciente com dignidade e desprendimento, respaldado no conhecimento técnico científico claro, denota responsabilidade no desempenho profissional e vai antecipar a visão do novo milênio, de que o ponto de apoio de partida de qualquer iniciativa será o investimento no ser humano, fazendo desabrochar seus talentos, promovendo a oportunidade de praticar e ensinar seus talentos, promovendo a oportunidade de praticar e ensinar seus valores morais, como resposta para um convívio humano mais ameno, racional e muito mais humanitário também. E esse desenvolvimento humano? Qual é o conceito? A gente está falando sobre visão holística para que o ser humano também venha a ser cuidado em todas as áreas do seu desenvolvimento e tratado de uma forma correta. Então, o desenvolvimento humano ele vai se estabelecer através da interação do indivíduo com o ambiente físico e social que ele convive, tá? Então, se caracteriza pelo desenvolvimento mental e pelo crescimento orgânico. O desenvolvimento mental se constrói continuamente e se constitui pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais. Então, aqui a gente já entra no ponto do desenvolvimento humano, saindo da visão holística, entendendo o paciente como um todo e agora entendendo como que se dá esse desenvolvimento desse paciente também como pessoa, do ser humano como pessoa. Então, as estruturas mentais, elas são formas de organização da atividade mental que vão se aperfeiçoando e se solidificando até o momento em que todas essas estruturas, estando plenamente desenvolvidas, vão caracterizar um estado de equilíbrio superior em relação à inteligência, à vida afetiva e às relações sociais. Então, é assim que se dá o desenvolvimento. Algumas estruturas mentais podem permanecer ao longo de toda a vida, como, por exemplo, a motivação. Outras estruturas são substituídas a cada nova fase da vida do indivíduo.
A obediência da criança ela é substituída pela autonomia moral do adolescente. A relação da criança com os objetos que se dá pelo primeiro apenas forma concreta de transformar na capacidade de abstração. Ou seja, cada fase do indivíduo, cada fase do desenvolvimento humano, que é o pré-natal, a infância, a adolescência, a maturidade, vão apresentar características que as identificam e permitam o seu conhecimento. Tá? Então, como profissional, além de nós termos essa visão ao todo do paciente, essa visão holística, a gente também tem que entender em qual fase que aquele paciente se encontra em desenvolvimento. Porque a partir do momento que eu sei qual é a fase que aquele paciente se encontra, o meu cuidado vai ser um cuidado mais específico, de acordo com aquela vivência, de acordo com a realidade daquele paciente do momento. Então, qual a importância de eu estudar o desenvolvimento do ser humano? O estudo ele vai possibilitar uma melhor observação, uma compreensão, interpretação do comportamento humano, distinguindo como nascem, como se desenvolvem as funções psicológicas do ser humano, vai organizar as condições para que o seu desenvolvimento seja pleno. E o desenvolvimento humano ele é determinado pela interação de vários fatores, ok? E quais são esses fatores que vão influenciar o desenvolvimento humano? Nós temos a hereditariedade. Cada criança, ao nascer, ela vai herdar de seus pais uma carga genética que estabelece o seu potencial de desenvolvimento. Essas potencialidades poderão ou não se desenvolver de acordo com os seus estímulos advindos do meio ambiente. Então, o fator da hereditariedade, que vem com genes, a genética, ela vai influenciar o desenvolvimento daquele indivíduo. O acometimento de doenças, uma personalidade, uma aptidão, tudo isso vai ser influenciado também pela questão da hereditariedade, tá? Temos o crescimento orgânico, que é com o aumento da altura e estabilização do esqueleto é permitido ao indivíduo comportamentos e um domínio do mundo que antes não eram possíveis. Então, tem essa influência do crescimento, tem a influência, o fator da maturação neurofisiológica, que é o que torna possível determinados padrões de comportamento. Por exemplo, o aluno ele passa a ser adequadamente alfabetizado, deve ter condições de segurar o lápis e manejá-lo com habilidade. Para tanto, é necessário um desenvolvimento neurológico que uma criança de 2 anos ainda não possuiu. Tá? Então, ele vai crescendo, ele vai conseguindo ter um crescimento neurofisiológico, que ele entende que manejar e segurar algumas coisas já vão ser parte do cotidiano dele. E isso vai se dar ao meio do crescimento também, do desenvolvimento, dessa maturação neurofisiológica. Temos também o fator do meio ambiente. O meio ambiente ele é um conjunto de influências e estimulações ambientais que alteram os padrões de comportamento do indivíduo. Uma criança muito estimulada para a fala pode ter um vocabulário excelente aos 3 anos e não subir escadas porque não vivenciou isso. Então, o meio ambiente também vai influenciar o desenvolvimento humano. As pessoas que convivem em ambientes diferentes, elas vão ter um desenvolvimento diferente. Elas vão ter umas vivências diferentes. Como disse o exemplo, uma criança ela pode ser altamente estimulada a ler, a falar, mas tem dificuldades em realizar certo movimento porque não tem essa vivência, não tem esse meio ambiente que favorece isso para ela. Então, o meio ambiente também vai ser um fator que vai influenciar o crescimento e desenvolvimento humano. E quais são esses princípios do desenvolvimento? O ser humano, no seu processo de desenvolvimento, apesar das diferenças individuais, segue algumas tendências que são encontradas em todas as pessoas. 6 delas serão destacadas. Primeiro, o desenvolvimento humano ele é um processo ordenado e contínuo, dividido em 4 fases principais, que é a infância, a adolescência, a idade adulta e o envelhecimento, a senescência. O desenvolvimento, passo 2. O desenvolvimento humano se realiza da cabeça para as extremidades. Sequência céfalo-caudal, a criança sustenta primeiro a cabeça, para só então levantar o tronco, sentar e andar.
e ela progride do centro para a periferia do corpo, sequência próximo-distal. A criança movimenta primeiro os braços para depois movimentar as mãos e os dedos, tá bom? Terceiro, o indivíduo ele tende a responder sempre da forma mais específica às estimulações do meio. Cada vez mais vão se especializando os movimentos do corpo para as respostas específicas. A fala se torna mais abrangente em relação aos objetos a serem designados. O desenvolvimento se dá do geral para o específico. Primeiro eu aprendo tudo da forma geral e depois eu vou aprendendo cada coisa especificamente. Quarto, os órgãos não crescem de maneira uniforme, enquanto o cérebro, por exemplo, se desenvolve rapidamente na infância. As outras partes do corpo seguem ritmos diferenciados, às vezes de forma lenta, às vezes de forma acelerada, dependendo do organismo dessa pessoa. Quinto princípio. Cada indivíduo se desenvolve de acordo com um ritmo próprio, que tende a permanecer constante, segundo seus padrões de hereditariedade, se não for perturbado por influências externas, como má alimentação, ou internas, como doença. E o sexto princípio, todos os aspectos do desenvolvimento humano são interrelacionados, não podendo ser avaliados nem levar em conta essas mútuas interferências. Ok? Então, e esses aspectos, o desenvolvimento deve ser entendido como uma globalidade, mas em razão de sua riqueza e diversidade, é abordado para efeito de estudo a partir de 4 aspectos básicos. Temos o aspecto físico-motor, que vai se referir ao crescimento orgânico, a maturação neurofisiológica, a capacidade de manipulação de objetos e de exercícios do próprio corpo, tá? Então, primeiro eu vou ter esse aspecto do desenvolvimento classificado como esse físico-motor, ok? Temos também o aspecto intelectual, que inclui os aspectos de desenvolvimento ligados à capacidade cognitiva do indivíduo, como quando, por exemplo, a criança de 2 anos puxa um brinquedo debaixo dos móveis ou o adolescente conhece seus gastos a partir da mesada. Isso já é um desenvolvimento intelectual desse indivíduo. Temos o aspecto afetivo e emocional, que é a capacidade do indivíduo de integrar suas experiências. São os sentimentos cotidianos que formam nossa estrutura emocional. Então, a partir do momento que eu vou me desenvolvendo, eu vou também criando laços afetivos, eu vou criando laços emocionais ao cotidiano da minha vida, ok? E por último, temos o aspecto social, que é a maneira como o indivíduo reage diante de situações que envolvem os aspectos relacionados aos convívios com a sociedade. Então, esse aspecto social, ele vai girar em torno desse convívio do indivíduo com a sociedade que ele vive, com o meio que ele vive. Isso tem fatores que vão estimular a cultura daquele lugar, os indivíduos, os costumes daquele lugar, tá? Então, todos esses aspectos estão presentes de forma concomitante no desenvolvimento do indivíduo, eles estão presentes, interagem entre si, e uma criança com dificuldades auditivas poderá apresentar problemas na aprendizagem, repetir o ano letivo, se isolar e por essa causa se tornar agressiva. Após tratada, pode voltar a ter um desenvolvimento normal. Então, o desenvolvimento ele vai sofrer também influências, ele vai sofrer algumas intercorrências ao longo do tempo. O que a gente precisa ter em mente como profissional? Que eu preciso saber qual é a fase do desenvolvimento do meu paciente, para mim poder tratá-lo de uma forma correta, para que ele venha ter um desenvolvimento normal, natural, ok? Então, o desenvolvimento humano ele é o processo de ampliação das liberdades das pessoas. Tudo isso com relação às suas capacidades e à oportunidade a seu dispor para que eles possam escolher a vida que eles desejam ter. E em virtude dos fatos mencionados, o desenvolvimento humano acarreta grandes mudanças e qualidades de vida a todos que procuram buscar o crescimento, além de um espaço de qualidade para sobreviver bem e feliz, tá? Ok? Então a gente fica aqui com visão holística e desenvolvimento humano. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Beijinhos!